solução, pra resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Eu conheci a única esperança quando não havia mais solução para a minha vida. Cristo é a única esperança. A gente conheceu a Cristo e a gente começou a passar por muita dificuldade, a gente começou a passar por muita provação. E chegou uma época em que eu mais o meu esposo, a gente acabou perdendo o trabalho, a gente acabou ficando desempregado. E nesse percorrer a gente começou a passar muita dificuldade em casa. Chegou um momento ali que eu fui fazer o almoço e eu não tinha... O almoço somos em 5 e não dava, um tinha que ficar sem comer. E o meu filho, o Cauê, ele olhou e viu que eu estava no quarto chorando e ele perguntou: mãe, por que a senhora está chorando? Eu disse para ele: não, meu filho, é porque eu estou orando.
E o meu filho olhou para mim e disse: não, mãe, é porque a senhora não almoçou. Eu falei: não, eu almocei. E aí o meu filho chegou e olhou no armário, ele viu que não tinha nada para poder eles jantarem à noite. Então isso foi um tapa para mim, porque eu fiquei desesperada ali naquele momento e comecei a orar. Quando chegou à tarde, eu fui para a casa de uma vizinha buscar água. E quando eu cheguei lá, eu saí no meio do caminho e comecei a orar e disse: Senhor, assim como o Senhor providenciou as coisas para aquele povo no deserto, providencia na minha casa também. Eu tinha que passar por um caminho e eu passei por outro. E quando eu cheguei, a Kombi estava tendo teto de cesta básica. Então naquele momento ali eu agradeci a Deus por aquela providência que Ele tinha me mostrado. Não sabia que ia chegar até a minha casa, mas eu já tinha certeza de que a providência do Senhor ali tinha chegado. Então naquele momento eu agradeci a Deus, porque eu sabia que os meus filhos não iam dormir com fome. Quando o chamado surgiu no meu coração de imediato, não surgiu no coração do meu esposo. Então o meu esposo ele não queria, porque ele achava que era muita responsabilidade, mas o meu esposo ele de forma nenhuma ele queria. Mas foi quando surgiu aí ele passar por muitas enfermidades, que o médico dizia que ele estava doente, e eu sempre dizia para ele: olha, você não está doente, você tem que abrir o seu coração e permitir você fazer a obra do Senhor. Mas ele dizia que não, que o médico dizia que ele estava com enfermidade. E acabou que a gente passou no médico. Quando chegou lá, o médico disse para ele: olha, você não tem problema nenhum. E depois o meu esposo foi ali e ele disse para Cristo: eis-me aqui para fazer a tua vontade. E foi aí quando o meu esposo entendeu realmente que Deus estava ali no controle, que era realmente o desejo do Senhor para estar fazendo a obra dele. E a gente foi para o Radical Sertanejo para poder passar por todo o processo ali de aprendizado, para a gente poder transmitir isso para o coração das pessoas. Quando a gente fala para as pessoas dessa oportunidade de ter médico na comunidade, de ter dentista para poder estar atendendo eles ficam maravilhados de alegria, porque eles sabem que essa é uma oportunidade que eles têm de ter um tratamento mais especial e também a ter de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas elas já estão orando desde já, agradecida a Deus pela essa oportunidade de receber a carreta num sertão da Bahia. Então nós já estamos orando e louvamos a Deus por esse privilégio de nós sertanejos termos a carreta ali para poder estar atendendo as pessoas tão carentes, as pessoas tão necessitadas ali no nosso sertão da Bahia. Não coloca dificuldade, aceita esse chamado no teu coração. Eu aceitei esse chamado, então joga tudo por alto e vai fazer aquilo que Cristo tem colocado no seu coração, que é anunciar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão lá fora, que precisam ouvir a palavra de Deus através da tua vida. Apoie o trabalho da carreta no sertão, para que todos ouçam que Jesus Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança desse mundo tão hostil. Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos ao estudo desta noite. Com certeza Deus tem uma proposta muito especial para todos nós, né? Para a igreja, para você que está no seu lar agora, provavelmente confortavelmente, né? Assistindo o culto, participando do culto. Deus tem uma proposta muito especial para a sua vida nesta noite. Quero também agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem nos concedido. Neste mês de setembro, estamos no mês de missões nacionais, estamos envolvidos na obra missionária e eu gostaria que nós pudéssemos continuar orando pelos nossos missionários. Deus tem uma proposta muito especial para a obra missionária no nosso Brasil. E a obra missionária, ela conta com as orações do povo de Deus. Então, para tanto, eu quero convidar a igreja para que nós venhamos a orar a Deus, pedir a direção de Deus, para que tenhamos a obra missionária expandida, não só no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, mas em todo o Brasil. Então, a campanha de missões nacionais, hoje teremos mais um estudo sobre o tema, e no dia 10 nós estaremos então encerrando a campanha e já levantando então as nossas ofertas. Então, este final de mês de setembro, o mês de outubro, primeira semana, segunda semana, na segunda semana, dia 10 então, nós estaremos então encerrando a campanha. Eu conto com as suas orações, mas eu conto também com a sua participação. Quero também pedir as orações aos irmãos, aos enfermos. Temos alguns irmãos
da igreja que estão adoentados, precisam das nossas orações, também algumas pessoas do bairro, alguns parentes de irmãos da nossa igreja também enfermos. Eu gostaria então que nós pudéssemos então orar. Quero também dizer à igreja que no dia 3, às 8h30 da manhã, estaremos então retornando às nossas atividades presenciais. E nós teremos então, excepcionalmente neste dia, no dia 3, o nosso retorno, nós estaremos então no dia 3 de outubro, começando então às 8h30. Teremos então o café da manhã. Os irmãos que puderem chegar mais cedo, antes de 8h30, deverão chegar para nos ajudar. E com certeza nós teremos então o nosso culto presencial, teremos o café da manhã e depois então teremos o nosso culto. Teremos também já o retorno das crianças nesta oportunidade. Então teremos então a classe, o estudo lá com as crianças, as professoras estarão envolvidas, também haverá um reencontro para as crianças naquela oportunidade. Então será muito bom, será então muito oportuno. Como eu já falei aos irmãos, já em encontros passados, que o tema do nosso domingo, dia 3, na parte da manhã, será o tema reencontro. Esse é o tema da parte da manhã. E na parte da noite, o tema é quando tudo começa no fim. Quando tudo começa no fim. Estaremos então, Deus falando aos nossos corações, às nossas vidas. Com certeza será muito importante para nós esse nosso reencontro. Será um grande dia, será um grande encontro, será um grande reencontro. Estaremos juntos. Convidem visitantes para que estejam conosco, para participar. Talvez algumas pessoas, alguns familiares estejam em sua casa, lhe visitando naquele domingo, e você deve convidá-lo para ir à igreja, Então vamos fazer isso, vamos ter realmente um momento inesquecível, este momento do reencontro no próximo dia 3, manhã e noite. À noite, nós estaremos iniciando às 19 horas. Hoje nós vamos estudar o tema Brilhar para glorificar. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12, mas na nova tradução da linguagem de hoje. Hoje eu estou deixando Almeida 21 um pouquinho para estudarmos então o texto lá então na nova tradução da linguagem de hoje. Que Deus então nos abençoe e que tenhamos uma quarta-feira brilhante, uma quarta-feira dinâmica, uma quarta-feira com muito amor, com muita disposição. Com certeza estamos nesta noite pregando o Evangelho de Cristo Jesus, trazendo experiências maravilhosas da obra missionária no Brasil. Que Deus então nos abençoe, é a nossa oração. Jesus Cristo é a única esperança.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Desta noite, brilhar para glorificar.
Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Nós faremos então a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Esta é a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Vamos orar e vamos pedir a intercessão do Senhor para o estudo desta noite. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite, quando estamos trazendo mais uma mensagem missionária de despertamento, de informações, de conhecimento aos nossos irmãos e aos nossos amigos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite. Dá-nos, ó Pai, a tua direção. Abençoe, Senhor, os teus servos, a igreja, os irmãos que estão enfermos, estão acamados, familiares nossos ou não importa, mas importa, Senhor, que o povo de Deus está unido em oração para que essas vidas sejam salvas. Dá-nos, ó Pai, a tua direção e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Então, quando o texto fala a salvação só pode ser conseguida por meio dele, esta salvação conseguida por meio dele somente por Jesus, somente através de Jesus, somente por meio dele, Jesus, então, o nosso Salvador. Para tanto, e por isso, Jesus Cristo é a única esperança. Este é o tema da campanha de missões nacionais de 2021. Na divisa de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, nós temos então essa nova versão da nova tradução da linguagem de hoje. Vamos levantar as nossas ofertas, como já falamos na parte introdutória, no dia 10 de outubro, ou melhor, até 10 de outubro, né? Então estaremos encerrando de fato a campanha, a parte financeira, exatamente no dia 10 de outubro. Até porque no mês de outubro, antecipadamente, nós já queremos informar a igreja que nós daremos ênfase ao mês da criança. Então, outubro é o mês da criança, é consagrado ou consagradíssimo, né? Este mês de outubro, denominado mês da criança. E a nossa igreja não poderia ser diferente, até porque nós estaremos já de uma forma presencial. Então, isso para nós será muito importante, retornar às crianças, rever as crianças, ver novas crianças, conquistar novas crianças. Com certeza isso já é praticamente, meus irmãos, um comercial para o mês de outubro. Então, voltando ao nosso tema. Então, irmãos, a Junta de Missões Nacionais é uma informação importante. Ela foi criada no dia 25 de junho de 1907. Portanto, a Junta completou este ano 114 anos de existência. Esse dado, meus irmãos, ele é muito importante. 25 de junho de 2007, de 1907, 114 anos de existência. Temos então um resumo do quadro de missionários da Junta de Missões Nacionais. São 27 estados e um Distrito Federal. Nós temos 400 projetos missionários em desenvolvimento. 400 projetos espalhados por este Brasil, meus irmãos. É muito importante esses projetos missionários. Nós temos 912 missionários que realizam ações evangelísticas e humanitárias, plantação de igrejas e transformação de vidas em todo o Brasil. Então, irmãos, é importante esses dados para que os irmãos tenham conhecimento
da importância da junta ao longo desses 114 anos. Então é importante, meus irmãos, que nós tenhamos conhecimento deste tempo. São 114 anos, meus irmãos, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. O mundo é o teatro da glória de Deus, afirmou o reformador de Genebra. Mas o mundo em si mesmo, o teatro, como chamou Calvino, já refletia a majestosa glória do Criador. Então é importante, irmãos, nós sabermos então a importância da glória de Deus. Porque o nosso tema, brilhar para glorificar. Então vejam os irmãos, toda obra realizada em nome de Deus deve produzir a glória ao seu nome, porque suas obras são perfeitas. E aí, meus irmãos, eu sempre tenho dito aos irmãos que tudo que nós viermos a fazer, estamos fazendo para Deus, estamos fazendo para a glória de Deus, estamos fazendo para glorificar a Cristo. Cristo tem que estar na frente, Deus tem que estar presente. Toda a obra missionária, toda a obra da Igreja de Cristo Jesus em Fazendinha é norteada pela glória de Deus para a participação e envolvimento, então, do povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 3, verso de número 24, o texto diz assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, e nele não há pecado, ele é justo e reto. Então, meus irmãos, este texto, ele reflete a igreja, ela é obra de Deus. Portanto, expressão da sua glória. Mas, além disso, a igreja também é agência de Deus. Nós temos aí algumas agências, do governo federal, algumas agências do governo estadual, mas nós temos a igreja, que é a agência principal, porque ela é agência de Deus. Ela é a igreja, ela é propagadora do Evangelho. Ela é, então, aquela que está à disposição para pregar o Evangelho para crentes e não crentes. Para pregar o Evangelho, trazer a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Mas quando eu penso, meus irmãos, na igreja, eu vou pensar também no texto de Colossenses, capítulo 3, verso de número 17. O texto diz: E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Então, irmãos, as pequenas coisas que nós fazemos para a igreja, nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos fazendo pensando no Senhor. Nós queremos fazer para o Senhor. Alguém que varre o templo, alguém que limpa o templo, tem tanta importância para Deus quanto o pastor, quanto o diácono, quanto outras funções da igreja. Não importa. Importa que tudo que nós viermos a fazer, meus irmãos, nós vamos fazer para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui na mensagem para dizer aos irmãos que os irmãos no dia 3 de outubro terão muitas surpresas. Muitas surpresas. Quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Então eu quero dizer aos irmãos, ore nesse sentido, para que Deus permita-nos o retorno, meus irmãos, para a glória de Deus. E tudo que foi feito e tudo que está sendo feito agora, neste tempo, neste momento, nesta semana, agora que antecede o dia 3, meus irmãos, sempre para a glória de Deus. Não há mérito nenhum pessoal de ninguém, mas é tudo feito para a glória de Deus. Por quê? Paulo, escrevendo aos Colossenses, no verso 3,
no capítulo 3, verso 17, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Então, irmãos, tudo por Jesus, tudo para Jesus, tudo em função de Jesus, tudo para que o Senhor seja glorificado. Tudo, meus irmãos, brilhar para glorificar. É a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Conheça então o que a Junta de Missões Nacionais está fazendo no Brasil. Vamos numerar, né? 1. Transformar Cracolândias em Cristolândia. Então essa é a proposta da Junta, meus irmãos. Há uma emissora de televisão que na semana que passou fez uma série de reportagens, a semana toda, de segunda a sexta, sobre a atuação da Cracolândia. Mas ali, meus irmãos, nós temos uma agência da Cristolândia, meus irmãos, recuperando viciados, recuperando pessoas, para que eles em algum momento possam glorificar a glória de Deus. Indígenas que ainda vivem em trevas. Essa é uma outra situação, meus irmãos, difícil aqui no Brasil, que são os indígenas. Tribos urbanas, né? Nós temos as tribos urbanas. Nós temos, meus irmãos, a evangelização dos ribeirinhos. 2 vezes ao ano a junta tem o seu barco missionário, e esse barco missionário, meus irmãos, vai aos ribeirinhos, meus irmãos, levando a palavra de Deus, com tratamento médico, dentistas, psicólogos, fazendo um trabalho, meus irmãos, realizado. E eu quero dizer aos irmãos que será, meus irmãos, ou é, meus irmãos, uma viagem do meu sonho. Eu tenho muita vontade, meus irmãos, estar nesse barco, meus irmãos, fazendo um trabalho de uma semana, evangelizando nos ribeirinhos. Também, meus irmãos, etnias em trevas, né? Nós temos algumas etnias que estão em trevas, sem conhecimento, então, da palavra de Deus. Para os pequeninos, ou seja, um trabalho efetivo com crianças, incluindo os lares batistas. Plantando igrejas multiplicadoras por todo o Brasil. Quero dizer aos irmãos que está no meu coração a implantação de igrejas multiplicadoras, ou de igreja multiplicadora. Meus irmãos, nós precisamos multiplicar, nós precisamos, meus irmãos, ter os pequenos grupos. A igreja crescerá com os pequenos grupos. Eu sei a fase difícil que estamos passando, mas com certeza, meus irmãos, precisamos confiar e termos disposição para pregar o Evangelho, para trazer a palavra de Deus. Então, hoje, as igrejas estão crescendo, fruto do trabalho de igrejas multiplicadoras. Então, nós conhecemos um pouco o que a Junta de Missões está fazendo no Brasil. Agora, o que vai pelos campos? Aí já o que está acontecendo diretamente lá nos campos. Plantação de igrejas. Grupos de etnias. Grupos indígenas. Tribos urbanas. Ministérios entre presidiários. Ministérios com surdos. Lar Batista Davi Gomes. Lar Batista FF Chorém. Instituto Batista de Carolina, lá no Maranhão. E também o Ministério Cristolândia. Então, o Ministério Cristolândia é espalhado, meus irmãos, por todo o Brasil. Nós temos Cristolândia espalhado, meus irmãos, por vários estados do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, enfim, várias cidades e vários estados e várias cidades consequentemente. Então, por exemplo, São Gonçalo, nós temos em Campos Cristolândia, nós temos várias Cristolândias espalhadas. E temos também o PEP, é o Programa de Capacitação de Líderes. Este programa visa capacitar novos líderes, meus irmãos, é o que na verdade
nós também estamos precisando. Mas eu quero então concluir o estudo desta noite, que tem como tema brilhar para glorificar. Então, as igrejas batistas do Brasil não podem ficar de fora. Então você, batista brasileiro, não pode ficar de fora. Nós precisamos amar a obra missionária. Cada igreja, cada crente fazendo a sua parte, contribuindo, orando, fazendo o trabalho especial. Com certeza Deus vai falar então ao seu coração, à sua vida. Alguém então perguntaria: dá para fazer obras na igreja local e participar da campanha? Sim, com certeza. Por quê? A obra missionária, missões, meus irmãos, é esforço individual de cada um, de cada classe da Escola Bíblica Dominical, dos professores da Escola Bíblica Dominical, das crianças da igreja, né? As crianças vão receber no dia 3 o cofrinho missionário. O cofrinho, meus irmãos, muito bonito, feito com muito carinho, com muito amor, mas um momento de despertamento das crianças, meus irmãos, para a obra missionária. Então, as crianças que estão me ouvindo, né, já nesta noite, se preparem que você vai receber um cofrinho muito bonito para trazer, então, no domingo seguinte. Então, todo o trabalho, ele é sustentado por Deus e pelas igrejas. Então, Deus dá a sustentação espiritual que todos nós precisamos, mas, meus irmãos, são as igrejas batistas do Brasil que sustentam a obra missionária, quer seja local, quer seja estadual, quer seja nacional, quer seja mundial. Meus irmãos, na igreja local, nós temos, por exemplo, o Projeto Vida 2021, que nós estamos sonhando com ele. Com certeza, esse trabalho será realizado com doações. Doações de tempo, doações de alimentos, doações de dinheiro, não importa, meus irmãos, de vida, de disposição, de trabalho. Meus irmãos, o projeto ele é 0800 para a igreja, mas custa realmente a disponibilidade e a disponibilização de cada irmão. Temos que brilhar para glorificar com uma única mensagem: Jesus Cristo é a única esperança. Seja, portanto, um participante da obra missionária local, estadual, nacional e mundial. PIB de Fazendinha, estamos juntos para a glória do Senhor. Brilhar para glorificar. E que todo o povo de Deus diga amém. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Que pena que nosso culto acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos. E compartilhe nossos vídeos. E amiguinhos, não se esqueçam de juntar moedinhas no cofrinho missionário. Nossas ofertas serão muito importantes para os nossos missionários. Então vamos ofertar. Missões Nacionais 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar nossos cultos. Beijo no coração.